Fala fandom, contador de histórias aqui, e hoje eu vou contar pra vocês 10 fatos surpreendentes sobre o Mandaloriano Din Djarin e também sobre os Mandalorianos em geral. Lembrando que este vídeo é baseado nas 2 temporadas já transmitidas de O Mandaloriano e, portanto, se você não assistiu a série, alerta de spoilers. Mas antes de prosseguirmos, eu queria pedir pra você que já gosta do nosso conteúdo e ainda não se inscreveu, se inscrever. Isso me ajuda a produzir cada vez mais vídeos e ajuda você a ficar sabendo quando tem conteúdo novo aqui no canal, fechou? Ah, e aliás, se você tem gostado, eu queria te convidar também para conhecer a nossa comunidade aqui no YouTube, que é onde eu vou postar as novidades do canal, fazer umas enquetes e avisar sobre os novos vídeos que estão vindo. A agenda das próximas semanas já tá lá, então fica de olho. E vamos ao vídeo. Fato número 1, o que é um Mandaloriano? Ao contrário do que muita gente pode pensar, Mandalorianos não são uma raça específica. Na verdade, os primeiros Mandalorianos eram seres de uma raça chamada Tong, proveniente originalmente de Coruscant. Atualmente, os Mandalorianos são seres das mais diversas raças, desde humanos como o Mando Din Djarin, protagonista da série O Mandaloriano, e até mesmo Wookiees ou Twi'leks. Seja como for, para se tornar um Mandaloriano, tudo o que você precisa é seguir a cultura mandaloriana, que em sua maior parte gira ao redor dos costumes conhecidos como Rezonari, também conhecidos como as 6 ações, sendo elas: usar armadura, falar a língua Mandalore, defender a si mesmo e a família, criar seus filhos como Mandalorianos, contribuir para o bem-estar do clã, quando convocado pelos Mandalorianos, unir-se à causa. Claro, essas regras não são absolutas para todos os clãs Mandalorianos, mas são um conjunto de costumes originais seguidos pela maioria dos clãs, que aliás nos leva ao nosso segundo fato. Fato número 2, os clãs Mandalorianos. No episódio final da primeira temporada de O Mandaloriano, podemos ver a armeira dizendo a Mando que ele e a criança formam um clã de 2, dando à armadura o símbolo do Mudhorn que os dois derrotaram. Essa é uma tradição antiga da cultura mandaloriana, de divisão de clãs entre casas familiares e culturas, como podemos ver com o próprio culto que criou o Mando, os Filhos do Olho. Cada clã tem seus costumes e crenças baseados na cultura mandaloriana, muitas vezes também divididas entre os planetas que formavam o setor mandaloriano. Além do recém-criado clã Mudhorn, outros clãs importantes da cultura mandaloriana são os clã Kryze, da personagem Bo-Katan, que vimos tanto em Clone Wars quanto na série O Mandaloriano, o clã Ren, de Sabine, uma das personagens principais de Star Wars Rebels, e o clã Ordo, de Kenderos Ordo, personagem do jogo Knights of the Old Republic. Fato número 3, Mandalor Djarin. Um dos fatos históricos mais interessantes sobre a cultura mandaloriana é a função do Mandalor. Quando os primeiros Tong chegaram ao planeta onde se iniciaria a cultura, resolveram nomeá-lo em homenagem ao seu líder, chamado Mandalor, e com o passar dos anos o nome Mandalor até mesmo se tornou o nome do cargo de liderança dos Mandalorianos, ou seja, Mandalor, o Mandalor dos Mandalorianos de Mandalor. Criativo, não é? Seja como for, com o passar do tempo, vários Mandalorianos de raças diferentes se alçaram ao posto de Mandalor, alguns até mesmo se tornando lendas mandalorianas, como Mandalor o primeiro, o fundador Tong dos Mandalorianos, Mandalor o Conquistador, Mandalor o Indômito, Mandalor o Último e Mandalor o Preservador, este último título do já citado Kenderos Ordo. No cânon mais recente, outros Mandalores são Mandalor o Grande e a já citada Bo-Katan Kryze, que após receber o sabre negro de Sabine Wren, foi aclamada líder dos Mandalorianos pelos demais clãs. O principal ponto aqui é a ligação íntima entre o sabre negro e os Mandalores. Estaria Din Djarin, o mando de The Mandalorian, prestes a se tornar o novo Mandalor? Fica aí o questionamento. Fato número 4, o setor Mandaloriano. Como eu já disse, os Mandalorianos são uma cultura que envolve vários povos de vários planetas. No conteúdo Legends, o responsável pela expansão dos Mandalorianos para fora do planeta Mandalor é o líder Tong, conhecido como Mandalor, o Conquistador. Junto de seus guerreiros conhecidos como os Novos Cruzados, o Conquistador anexou a sua liderança a planetas como Vorpaya, Gargon, Kalevala, Ordo, do já citado Kenderos Ordo, e Concord Dawn, planeta natal de ninguém menos que Jango Fett.
Juntos, esses planetas são partes do setor estelar Mandaloriano, uma das muitas regiões na orla exterior da galáxia, conhecido não apenas pela dominância da cultura mandaloriana, mas também pelas inúmeras guerras já travadas no setor. Sejam essas guerras civis entre os próprios Mandalorianos, batalhas durante a ocupação do Império Sith, ou mesmo batalhas entre os Mandalorianos e a República. De toda forma, o setor, com o passar dos anos e a destruição bélica, teve vários de seus planetas transformados em inabitáveis, o que levou boa parte dos Mandalorianos locais a migrarem para outros planetas da galáxia, um dos motivos principais pelos quais vemos Jango Fett e Din Djarin tão distantes do berço cultural de seus costumes. Será que na terceira temporada de O Mandaloriano veremos Din Djarin retornar ao setor, mais especificamente ao planeta Mandalor? Deixa sua opinião aí nos comentários. Fato número 5, a destruição de Mandalor. Como eu acabei de dizer, os Mandalorianos expandiram para muito além do planeta Mandalor. Na verdade, não apenas colonizaram os planetas do setor, como foram muito além, chegando até mesmo a ter constituído um vasto império em uma região estratégica, que ficou conhecida como o Espaço Mandaloriano, indo de Mandalore a Coruscant. Esse império teve seu fim durante o evento que ficou conhecido como as Guerras Mandalorianas contra os Jedi. Sem compreender as habilidades dos Jedi, os Mandalorianos passaram a desenvolver tecnologias que pudessem resistir à força e aos sabres de luz, algo que atingiram de maneira competente com o seu domínio do Beskar, presente em boa parte do arsenal mandaloriano. Nesse período, os Mandalorianos até chegaram a vencer batalhas e conflitos, mas ultimamente, os Jedi acabaram colocando um ponto final ao Império e destruindo Mandalor no processo, em um evento que ficou conhecido como Cataclisma Mandaloriano, tornando o planeta desértico e praticamente inabitável e deixando os Mandalorianos derrotados. A vitória dos Jedi levaria a um sentimento anti-jedaísta entre os Mandalorianos, algo que já existia, mas se consolidou entre a cultura, e por isso é tão comum vermos Mandalorianos não confiarem em Jedi durante todos os eventos da franquia Star Wars. Fato número 6, a resistência da armadura de Beskar. Sim, nós vimos em O Mandaloriano como após o grande expurgo e a dominação do sistema de Mandalor, o Império detém uma vasta quantidade de Beskar. Esse interesse não é por acaso, uma vez que o Beskar é um dos metais mais resistentes do universo Star Wars, se não o mais. É com ele que os Mandalorianos criam a maior parte de suas armaduras ao longo de sua trajetória, sendo parte da estética e da prática de vários clãs. O Beskar é um metal tão resistente que pode ser alvejado por blasters e até mesmo atacado por um sabre de luz. Foi com o Beskar que os Mandalorianos resistiram e lutaram contra Jedi e Sith durante tanto tempo, e é essa característica fundamental que chama a atenção do Império. O mais interessante é perceber que durante os eventos da série, esse metal, que é considerado uma propriedade cultural dos Mandalorianos, foi quase que tomado por completo, se tornando algo escasso, algo que não acontecia nos anos anteriores. Essa escassez e, claro, a proteção fornecida pelo Beskar que tornam, por exemplo, Boba Fett a escolha ideal para caçar Luke Skywalker durante os eventos da trilogia original. Afinal, além de ser um dos mais eficientes caçadores de recompensa da galáxia, Boba ainda estava armado com a tecnologia que um sabre de luz não poderia vencer. Fato número 7, a pirâmide social mandaloriana. Pelo que eu já disse aqui antes, você já deve imaginar que a sociedade mandaloriana é regida inteiramente pelo líder, o Mandalor. Mas a estrutura de poder na cultura mandaloriana vai além de um líder totalitarista mandando sozinho, formando uma espécie de pirâmide que manutenciona a ordem de poder nos inúmeros planetas que formam o setor mandaloriano. Essa pirâmide tem em sua ponta, é claro, o líder Mandalor, que pode ser selecionado pelo clamor da população, mas que mais comumente é o guerreiro mais apto ou simplesmente aquele que derrota o líder que estiver no poder, algo bem parecido com as estruturas nórdicas dos vikings aqui na nossa realidade da Terra. Abaixo do Mandalor estão os protetores, residindo na Lua Concórdia e encarregados de manter a lei do Mandalor e garantir que sua liderança é seguida pela população. Geralmente, os protetores são os Mandalorianos mais aptos em combate, funcionando também como uma espécie de guarda real. Formando a base da pirâmide estão as forças políticas dos Mandalorianos, ou as casas. Cada casa é formada por inúmeros clãs e seus membros, ou seja, a Casa Vizsla, de Bo-Katan, é formada pelo clã Vizsla, mas também pelos clãs Saxon e Ren,
contemplando todos os seus membros. Fato número 8, os órfãos mandalorianos. Você talvez já tenha percebido, mas os Mandalorianos têm uma quedinha por órfãos e crianças abandonadas. O próprio Din Djarin e Grogu são representações dessa cultura. Isso ocorre porque os Mandalorianos valorizam o espírito de sobrevivência e batalha, comumente encontrado em crianças que não têm a proteção e o cuidado dos pais, seja por qual motivo for. Essa cultura dos Foundlings, crianças que são encontradas, define muito mais os Mandalorianos do que qualquer outra coisa. Ela é a representação de que você não precisa necessariamente nascer um Mandaloriano para se tornar um Mandaloriano. E então, se em algum momento você ver por aí alguém dizendo que Mando e Baby Yoda não são Mandalorianos, pode saber que essa informação está equivocadíssima. E quem sabe, no futuro não veremos um Mandaloriyoda. Fato número 9, a nova cultura pacifista. Pois é, pela maior parte de sua história, os Mandalorianos foram uma cultura de guerra, invasão e conquista. Mas após os eventos da guerra contra os Jedi e a destruição da superfície do planeta, uma parcela dos Mandalorianos resolveram viver a vida de outra forma, ficando conhecidos como os Novos Mandalorianos. Essa nova cultura pacifista foi liderada por ninguém menos que a irmã de Bo-Katan Kryze, a duquesa Satine Kryze, que, caso você não saiba, tinha um romancezinho com ninguém mais, ninguém menos que Obi-Wan Kenobi. Sim, o velho Ben se engraçou com a moça e juntos os dois lutaram contra os Mandalorianos que queriam retornar aos costumes bélicos, uma facção que ficaria conhecida como a Death Watch. Fato número 10, os drones de guerra basiliscos. Eu deixei essa por último porque ela é uma das minhas favoritas. Quando o planeta Mandalore estava expandindo seus territórios, os Mandalorianos, sob o comando do Mandalor chamado Mandalor o Indômito, tomaram um planeta chamado Basilisk, povoado pelos povos basiliscanos. Basiliscanos? Ok, basiliscanos. Bom, o que interessa é que os Mandalorianos voltaram deste planeta com os chamados droides de guerra basiliscos, um tipo de droide de montaria e combate que os auxiliaria em inúmeras batalhas a partir de então, participando inclusive das inúmeras guerras contra Sith e Jedi. Esses droides são tão inteligentes quanto animais, formando vínculos com seus companheiros mandalorianos ao ponto de tomarem decisões arbitrárias, como salvá-los em situação de perigo, protegê-los de ataques e defendê-los utilizando suas carcaças de metal. Eu não sei vocês, mas eu queria muito ver o Mando descobrir um desses na próxima temporada da série e sair por aí fazendo um estrago no Império, enquanto montado em um réptil robô que atira lasers. Bom, por hoje é isso, muito obrigado pela sua companhia, deixa aí o seu like se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, comenta aí o que você acha dos Mandalorianos, falou e até o próximo vídeo.